Primeiro, só registrar, é importante registrar a manutenção do acordo, não houve nenhuma obstrução conforme combinado. Acho que isso nos ajuda a fazer bons debates, bons embates, mas sem um clima de tensionamento. Então, só para registrar, acordo cumprido por parte do governo. O que estou fazendo agora é debatendo o mérito do projeto e logo depois ele vai ser votado. Segundo aspecto que eu quero falar é que daqui a 2 semanas o governo vai emitir um novo decreto com a nova regulamentação. E todos os diálogos que estão sendo feitos com o Ministério da Justiça apontam até agora e até essa votação que tudo está caminhando para que os pedidos colocados pelos senhores sejam incorporados, repito, daqui a 2 semanas. Mas, de alguma forma, esta é uma sinalização política. Não foi possível esperar o tempo de 2 semanas. Há uma mudança no patamar desse diálogo. Na minha leitura, Vossas Excelências estão apostando numa sinalização mais simbólica do que num ganho objetivo daqui a 2 semanas, diminuindo o espaço de negociação com o governo. Esse é o meu entendimento. Além disso, um decreto legislativo, ele questiona se uma ação do Executivo foi além da sua competência legal. Só que o STF já se manifestou sobre o decreto 11.366, dizendo que o decreto do dia 1º de janeiro era plenamente constitucional. Portanto, estou aqui fazendo o debate do mérito, mas entendendo que não é uma boa sinalização em termos de negociação com o governo, não é uma boa tática para quem quer ter ganhos objetivos para essa categoria e diminui o espaço de negociação e de ganhos objetivos. Fica o registro simbólico de quem tem maioria, mas não ajuda na negociação. E eu sei que tem deputados aqui, que eu tenho comprovado isso, que querem, de fato, determinados ganhos e não querem fazer palco em cima da pauta. Eu respeito muito isso e queria zelar por isso, mas, infelizmente, veio novamente para a votação. Agora, sobre a pauta em si, da questão das armas, eu quero defender a linha do governo de uma política de maior controle e de maior restrição. Eu quero dizer que o que aconteceu na época do Bolsonaro foi uma flexibilização geral que sequer é boa para determinados segmentos da pauta, pelo que eu estou entendendo conversando com alguns deputados. E trouxe aqui alguns dados para o registro, para o debate, para a sociedade civil. Nós entendemos e continuamos entendendo que a redução de homicídios não tem a ver com flexibilização de armas, por 2 razões. Primeira, nos estados onde houve maior demanda por armas, houve menor redução de homicídios. Segundo, pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, teria havido 6.379 homicídios a menos no Brasil se não fosse a política excessivamente de flexibilização do governo Bolsonaro. Nós não corroboramos essa tese, que associa mais armas a menos homicídios a partir desses estudos e desses dados. E, pelo contrário, nós entendemos que quanto maior a flexibilização para armas, maior a taxa de homicídio no Brasil. Mais armas, mais homicídio. Tem um dado aqui que é muito interessante, que fala que, mais do que homicídio, aumenta o número de latrocínios, com mais armas em circulação. É importante registrar. Quanto mais armas no mercado legal, mais armas também vão entrar no mercado ilegal, via extravios, roubos e, infelizmente, até por ações premeditadas de alguns proprietários. Isso faz, olha que curioso, que o preço da arma no mercado ilegal diminua sensivelmente. Com o preço da arma diminuindo no mercado ilegal, determinados criminosos que nem fazem parte de uma determinada organização, eles conseguem ter mais acesso a uma arma. Daí vão para a rua cometer um assalto, cometer um roubo. E com o acesso à arma, acabam cometendo latrocínio. As pesquisas mostram
que quando você coloca mais armas em circulação, aumenta o equivalente a 1,2% o número de latrocínios. Ou seja, mais armas, mais homicídio, mais armas, mais latrocínio do que homicídio, é o que muitas pesquisas apontam. Além disso, nós podemos dizer que num país como o nosso, tem as facções, as organizações criminosas, e olha o que alguns especialistas estão dizendo, senhores e senhoras. Algumas facções, diante da política do Bolsonaro, começaram a mudar a tática para compra de armas. Ao invés de apostar exclusivamente no mercado internacional, como ficou mais fácil no mercado nacional, por exemplo, tem indícios e investigações mostrando que o PCC começou a apostar mais no roubo de armas no mercado legal interno. Então, olha que curioso. Mais armas, mais homicídio, mais armas, mais latrocínio, mais armas significa mais armas nas mãos de facções criminosas que se beneficiam desse descontrole e dessa flexibilização. Mas, além disso, trago um outro dado. Em 2021, a arma de fogo foi um instrumento que provocou 65% das fatalidades contra mulheres, segundo o anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Mais armas de fogo numa cultura patriarcal, machista e violenta tem significado mais feminicídio. Além disso, quero chamar a atenção para um outro dado de muita sensibilidade. Senhor presidente, queria parar o meu tempo e pedir um pouco de silêncio ali atrás para que eu possa me concentrar. Obrigado, senhor presidente. Segundo a pesquisa da Sociedade Brasileira de Pediatria, publicada em 2019, a cada 60 minutos, uma criança ou adolescente morre em decorrência de ferimentos provocados por armas de fogo no Brasil. E o Fórum Brasileiro de Segurança Pública destaca: é bom lembrar que os estudos mostram que em um país de relações violentas como o Brasil, armas são catalisadoras do efeito morte. Mais crianças morrendo, mais mulheres morrendo e mais conflitos cotidianos tendo como resultado, por causa da presença de uma arma de fogo, a morte. E aqui eu quero pedir até o respeito e o carinho de todas as pessoas, e mais uma vez pedindo, se possível, silêncio. Recentemente, no Rio de Janeiro, no dia do primeiro jogo da final, Flamengo e Fluminense, um cinegrafista chamado Tiago, muito querido lá no Rio, um amante do Rio, do samba, da cultura popular. Olha isso, ele estava num bar, depois do jogo, quando, por causa de um pequeno desentendimento relacionado a 2 pizzas de forno, que eram as últimas ali para comprar, ele já tinha comprado, ele pegou, uma outra pessoa, agente da segurança pública, ficou irritado com ele porque achava que a pizza era dela, daí ele sentou. Essa pessoa foi lá, pegou uma arma de fogo e depois atirou 9 vezes contra o Tiago. O meu voto contrário hoje é uma homenagem ao Tiago e a tantos brasileiros que perdem a sua vida por causa dessa política de violência, de banalização da vida e de uma obviedade. Conflitos cotidianos com a presença de uma arma de fogo, obviamente, desculpa a redundância, aumentam o risco do efeito morte. Num país marcado por machismo, por racismo, por LGBTfobia, infelizmente, por uma cultura simbólica muito violenta, briga entre vizinhos, briga no condomínio, briga de torcida, briga no trânsito, mais armas significam mais chance de determinados conflitos numa cultura de violência levarem ao efeito morte. Eu quero registrar o meu voto
em homenagem ao Tiago, porque eu entendo, e quero dizer que eu estou aprendendo algumas coisas aqui. Tem pessoas sérias pensando nos CACs e num funcionamento regular desse setor. E eu quero dialogar com isso e venho dialogando com isso. E esse setor vai voltar a funcionar daqui a 14 dias, depois de um decreto necessário do governo Lula. Eu estou entendendo isso, dialogando com isso. Mas muitas vezes as falas aqui não têm a ver com esse setor. E olha que curioso, também aprendi que pessoas sérias desse setor foram prejudicadas pela política de flexibilização e glorificação das armas do governo Bolsonaro. Então eu trouxe dados. Mais homicídio, mais latrocínio, mais feminicídio, mais morte de crianças, mais letalidade sobre o povo negro e a presença da arma de fogo potencializando a morte nos conflitos cotidianos. Olha, com muita tranquilidade e consciência, registrarei o voto não, mas dizendo a Vossas Excelências, não me pareceu uma tática boa para quem tem uma pauta séria pensando no caráter econômico de um determinado setor em nosso país. Muito obrigado, senhor presidente.